E a gente começou nas congregações. Todas as nossas congregações estão levantando a bandeira do Outubro Rosa. Aí domingo eu ministrei no bairro de São Francisco, ontem lá em Pirapama, hoje estamos aqui na sede e depois vou estar lá em Pontes Cavalho. A gente está abrindo e cada semana está sendo essa programação de uma mulher e ministrar. Podia ser eu, podia ser qualquer uma de vocês, amém? Esse amém foi mais ou menos. Podia ser eu, podia ser qualquer uma de vocês, mulheres, amém? Amém, glória a Deus. A mulher de Provérbios 31. E quando eu vi Ingrid com muito carinho, falando, a gente se sente assim, pedindo aquela proteção de Deus, que Deus nos unja, que Deus nos renove, a cada uma de nós, porque a gente sabe que é necessário. Toda quarta-feira a gente tem os nossos cultos aqui, mas a gente vai enfatizar mais, inclinar para o Outubro Rosa. E nada mais é o Outubro Rosa daquele autoconhecimento, da gente ir fazer os nossos exames, da gente se cuidar mais, porque às vezes a gente se cuida. As crianças podem subir, amém? As crianças podem subir, vai ter a aulinha lá em cima. Então, a gente cuida de tantas pessoas e às vezes a gente fica sem tempo de cuidar da gente, do nosso físico, do nosso espiritual. Mas esse culto, ele está sendo, ele abrange não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas como a gente está levantando essa bandeira, eu trouxe hoje uma reflexão em cima de uma das mulheres da Bíblia, chamada Abigail. E a gente encontra esse texto no livro de 1 Samuel. Eu vou ler só esse versículo, capítulo 25, verso 36. 1 Samuel, capítulo 25, verso 36. Todo o capítulo 25 fala da história de Abigail e do seu esposo Nabal. E começa ali uma história entre eles e entre Davi. E a gente vai extrair algumas lições para que a gente possa refletir. O que é que isso trará para a nossa vida? O que é que a gente pode extrair para as nossas vidas? Amém, igreja? E diz o seguinte: quando Abigail retornou para Nabal, ela o encontrou numa grande festa em sua casa. Uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado. E por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que estava acontecendo. Amém? Eu já quero dizer algo a vocês. Aprendam a esperar o momento certo. Porque às vezes a gente bota tudo a perder porque aproveitou aquele momento errado na hora errada e vai dar tudo errado. E aí a gente vai culpar Deus. Foi Deus. Não, não foi Deus. Foi porque eu não fui prudente. Mas Abigail, ela era uma mulher prudente, uma mulher sábia, formosa. Era a esposa de Nabal. Nabal era o contrário da esposa dele. Ele era imprudente, irresponsável. Mas ela era uma mulher sábia, pacificadora, apaziguadora. Só em a gente falar esses predicados dessa mulher, a gente já começa a se alegrar em saber que a Bíblia nos traz essa reflexão de como nós precisamos ser, seja homem ou seja mulher. Precisamos ter essa prudência, esse apaziguar. Sabe quando está aquele momento de confusão dentro da nossa casa, de fofoca, que a gente passa por isso. Aquele momento que está formado já um cenário de briga. Aí a gente vai ter que escolher. Ou eu vou botar mais lenha na fogueira e a coisa vai pegar fogo mesmo. Entre pai, filho, entre marido, mulher. Vocês estão entendendo? Ou eu vou ser o quê? Uma apaziguadora. Uma pacificadora. Eu vou entrar ali com a palavra de amor, com a palavra
que vai acalmar a tempestade e as coisas vão voltar ao normal. Essa mulher se chama Abigail. Essa mulher se chama você. Por mais que você diga, mas eu não sou assim, ó, eu sou totalmente diferente. Mas que bom você estar aqui nesta noite, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Aonde Deus está querendo transformar mulheres imprudentes em mulheres prudentes, homens imprudentes em homens prudentes. Em vez de fazer confusão, de arrumar mais atrito, é aquela pessoa sábia. Eu vou ficar falando de Abigail porque é o texto no qual nós estamos ministrando nessa noite. Mas você, homem, se sinta contemplado também, colocando isso para a sua vida. Amém, igreja? Apaziguador, pacificador. Sabe, às vezes, quando a gente está na nossa casa e começa um problema de discussão ali, e às vezes a gente, em vez de dar uma palavra de conforto, de calmaria, a gente foi mesmo, é mesmo, não, mas é mesmo, vou aproveitar agora que está a confusão, vou descarregar, vou agora dizer o que está engasgado e vou botar tudo para fora. Às vezes não acontece essa história. Aí o que acontece? A confusão aumenta, o furor aumenta, e depois para a gente acalmar isso aí, é muito difícil. Aí já está o pai brigado com o filho, a mãe brigada com a nora, com a filha, entende? Aí começa a ter toda aquela confusão dentro de casa. Nabal, esposo de Abigail, ele era um homem rico, era um homem pecuarista, que tinha bens. Mas apesar de ter tudo isso, ele também poderia ser um cara calmo, tranquilo, já que tinha uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Mas ele era aquele cara que era grosso, estúpido, ignorante, tanto com os funcionários quanto com a mulher. Então a mulher, ela já tinha uma ferida, porque em vez de ser elogiada, tratada bem, ela era aquela mulher que era tratada com grosseria, porque gentileza gera gentileza. Quando você trata uma pessoa bem, automaticamente a pessoa pode estar armada, não é assim, armada para dar uma resposta dura, mas a pessoa se desarma quando você traz uma palavra calma, uma palavra de gratidão, uma palavra que a pessoa vai se sentir que não tem nem como começar uma discussão, porque você não está dando nenhuma oportunidade, nenhuma brecha para a pessoa começar uma confusão com você. E tem aquele ditado que é do mundo, mas esse ditado a gente pega porque ele é eficaz. Tem duas pessoas, quando uma não briga, quando uma não quer brigar, não tem possibilidade de haver uma discussão, porque discussão tem que ter no mínimo duas pessoas. Aí está você e outra pessoa, a outra pessoa está discutindo, mas você está tranquilo, você não está, você está lá, Senhor, me dá equilíbrio emocional, ô glória, Senhor, me deixa bem zen, bem tranquila, né? Quando vem aquela palavra de grosseria, você aleluia, ô glória, Jesus é lindo, né? A gente começa a dizer aquelas palavras, mas é claro que a gente está sentindo que o nosso sentimento está gerando alguma coisa lá por dentro. Mas é justamente onde o Senhor fala sobre essa mulher que era prudente, que era uma mulher sábia, que ela sabia a hora de falar e ela sabia a hora de silenciar. Então aprenda a esperar o momento certo. Aconteceu uma situação e a gente vai falar sobre essa situação. Mas Abigail entendeu que não era o momento certo de falar com seu esposo. E a gente vai entender por quê. Abigail sempre formosa, sempre preparada. E aí a gente pode até abrir um parênteses. Mas será que eu estou toda hora preparada? Será que eu estou toda hora nesse equilíbrio emocional, nessa calmaria, nessa balança precisa? É claro que não. É justamente onde a gente pede ajuda a Deus e pedindo ao Senhor que nos ajude nesse momento. E aqui entra nessas histórias, os valentes de Davi, eles iam
pela estrada da região de Parã. Lá atrás, Davi já tinha feito favores, generosidade para com Nabal. E nesse momento que ele enviou os seus servos para lá, para estar passando nessa estrada, indo para Parã, ele se deparou com Nabal e com os homens de Nabal, fazendo o quê? Tosquiando ali as ovelhas. Momento de tosquia. Era um momento que era chamado de momento de generosidade. Vocês sabem o que é que significa isso? É um momento onde Deus estava dizendo ali, é um momento de festa. É um momento de você ser generoso para quem chegar aqui. E ali ele estava preparando a comida, já tinha uma comida preparada. Nabal já tinha uma comida preparada para dar para os seus servos que estavam ali naquele momento tosquiando as ovelhas. E que era um momento de ser generoso. Mas nesse mesmo momento chegou aqueles homens, aqueles valentes de Davi. E quando chegaram, foram falar com Nabal, dizendo que estavam com fome. E que Davi tinha mandado um recado para Nabal, dizendo que o povo dele estava com fome, se ele podia, não é? Também compartilhar ali daquele alimento. Mas Nabal, grosseiro como ele era, automaticamente, ele simplesmente, ele disse não. Palavras grosseiras, presta atenção, era uma oportunidade dele ser generoso, uma oportunidade dele devolver, vamos dizer assim, um favor no qual ele tinha recebido lá atrás. Sabe quando você faz algum tipo de favor para uma pessoa, e às vezes você fica dizendo, pronto, eu já fiz um favor ali, eu creio que lá na frente, se eu precisar, a pessoa vai me retribuir. Era mais ou menos nessa cena. Mas nem sempre é assim. Por isso que a gente aproveita isso aqui também para fazer uma reflexão para as nossas vidas, que a gente não pode pensar que toda vez que vai fazer um favor, uma generosidade para alguém, esse alguém vai nos responder da mesma maneira. Às vezes a pessoa diz que nem lhe conhece, não sabe nem quem você é, e foi o que aconteceu aqui. Nabal, sei lá quem é Davi. Que Davi? Filho de Jessé. Quem é Jessé? Quem é Davi? Mesmo assim ele respondeu dessa maneira. Momento de oportunidade dele aproveitar para ser generoso, mas ele não foi. E os homens de Davi voltaram até onde estava Davi, e lembrando que o nome de Nabal é insensato, porque ele sempre tratava com insensatez. E nesse momento, esses homens voltaram para dizer ali a Davi o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, os homens de Nabal correram para falar com Abigail, e é onde entra agora o cenário da história de Abigail. Abigail estava em casa tranquila, quando chega um funcionário, um servo, e diz, teu marido lá fazendo besteira, como sempre, vai resolver essa bronca, porque vieram 10 homens ali de Davi, mas a gente tem certeza que Davi vai mandar um monte de homens para poder o quê? Para atacar e para acabar mesmo com a família de Nabal. E Davi mandou 400 homens, presta atenção. Na hora de pedir, foram só 10 homens ali, né? Na boa vizinhança. Mas quando voltou tudo armado, com raiva, já com espada na mão, e voltaram quanto? 400, muitos homens, furiosos. E aí é onde entra a história de Abigail, onde a gente vai ver uma mulher prudente, apaziguadora, e a gente vai ver 3 lições da vida dessa mulher e vai aprender com ela. Primeira lição: chamado não é sobre um trono, é sobre um rei. Primeira lição que a gente aprende com essa mulher. A segunda lição que a gente aprende com essa mulher: chamado é dominar aquele lugar que já é seu. E a terceira lição que a gente aprende com aquela mulher chamada Abigail
é que chamado não é sobre controlar tudo, é sobre controlar você. Chamado é sobre controlar você. Não é controlar outras pessoas, é controlar você. Vocês estão aqui comigo, amém? Só para a gente lembrar novamente, vou repetir. 2 pessoas, quando uma não quer brigar, não tem briga. É onde entra o autocontrole. Eu preciso saber que o meu chamado não é controlar tudo, toda a situação. Eu vou controlar toda a situação. Eu não vou conseguir controlar toda a situação, mas eu vou conseguir controlar os meus impulsos, os meus sentimentos. Eu vou conseguir controlar. Então o chamado tem tudo a ver com isso. Não consigo controlar tudo, mas eu consigo controlar a mim mesma. 3 lições eu preciso repetir para a gente gravar nos nossos corações. Primeira lição que a gente aprende com essa mulher é que o chamado não é sobre um trono, é sobre um rei. Estou falando aqui do rei Jesus. Não é sobre um trono, é sobre um rei. Chamado é dominar aquele lugar que já é seu. O lugar que Deus já te deu. O lugar já é seu. Você tem que entender que é seu, que é o rei que te deu, que não adianta você perder o equilíbrio emocional, ou pessoas também, mas é seu. Você tem um chamado. Abigail tinha um chamado de ser apaziguadora, de ser uma mulher prudente, de ser uma mulher que ela ia apagar o fogo. Ela não era aquela mulher que ia colocar mais fogo, o fogo estava pegando e ela ia colocar o álcool. Não. E aí a gente aprende com essas lições que é tudo sobre Ele, para Ele, por Ele, porque são todas as coisas. Mas Ele está falando conosco que esse chamado é: eu preciso controlar os meus impulsos. É fácil? Não, não é fácil. E é por isso que Deus está falando aos nossos corações agora, que é necessário a gente entender que a gente precisa ter um controle emocional diante de cada situação que é apresentada na nossa vida. As situações que vêm na nossa vida, elas não são fáceis. Às vezes a gente está aqui olhando o rostinho de cada um, a gente está contemplando muitos rostos sorrindo, mas muitos também cansados. E não é nem um cansaço do dia a dia, é agora um cansaço de luta. Um cansaço de lutar por uma situação. Abigail também estava passando por esse processo. Ela lutava contra essa situação, que o marido sempre metia os pés pelas mãos. Mas Deus levantou Abigail. Deus levantou você. Você crê nisso? Que Deus te levantou para você fazer diferença na sua casa, diferença na sua igreja, diferença no seu trabalho, diferença onde quer que Ele coloque você. Você ser diferente. Glória a Deus. Está todo mundo brigando, mas eu não vou brigar. Está todo mundo xingando, mas eu não vou xingar. Está todo mundo concordando com o pecado, mas eu não vou concordar, porque eu sou diferente. Eu sou do céu, eu tenho um chamado, eu preciso dar testemunho de crente. Oh Jesus, como é tão difícil a gente estar com pessoas crentes, é uma bênção. Mas quando a gente começa a lidar com pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor e acha que o pecado está tudo certo, e a gente precisa entender. E eu fiz isso agora à tarde. Eu estava numa reunião em Recife, quando a gente tocou numa pauta, aquela pauta que a gente nunca quer tocar, mas precisa tocar, e foi tocada essa pauta lá, e perguntaram a minha opinião, porque sabe, né? Sempre já tem aquela carta marcada, pá, certeira. Aí eu disse: eu amo o pecador. Estou aqui para abraçar, para orar. Se precisar de alguma coisa, estou aqui, ó, passando pelo momento de generosidade, né? Mas, que bom que tem um mais, né? E aquela vírgula, mas eu não concordo com o pecado. Eu não concordo. E aí lá vem o baque, pá. Por que você não concorda? Porque você é melhor do que nós?
Porque você é diferenciada. Eu disse, pronto, você tocou no ponto certo. Eu não concordo com o pecado, porque eu sigo a Bíblia. O meu manual é a Bíblia, porque se o meu manual fosse cristiana, dava tudo errado. Eu não ia nem saber fazer nada. Mas eu sigo um manual. O meu manual é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz: Deus criou o homem. Eita, ralabaxeira na mar. Deus criou Adão. Viu que ele estava sozinho. Solitário. Oh, Jesus. E aí mandou Eva, que formada ela estava, ele só materializou o que ele já tinha preparado, que ele já sabia. Ele é Deus, a gente está falando aqui de Deus, ele já sabia. Aí ele fez Adão, fez Eva, não é assim? Constituiu família, sim ou não? Sim. Onde é que a gente está lendo isso? Palavra de Deus, o nosso manual. Volta a dizer, a gente compra uma televisão e ela vem com o quê? Manual de funcionamento. A gente lê aquele manual e a gente começa o quê? A ligar a televisão, desligar, mudar de canal, enfim, fazer todas as coisas que uma televisão, qualquer eletrodoméstico, o eletroeletrônico fazem. Não é assim? A gente tem manual? Temos a palavra. E foi onde eu disse, o meu manual é a palavra. Eu estou sobre a palavra. Então o que eu posso responder a você sobre a palavra, não é sobre Cristiana, não é sobre mim, mas é sobre Ele, é para Ele, é por Ele. Entende? Glória a Deus por isso. Deus me deu estratégias e sabedoria, e eu peço isso todos os dias, porque todos os dias o pecado, a afronta bate na nossa porta e a gente precisa ter uma resposta, porque todo o povo quer resposta. Vocês já pararam para pensar que a gente ora e a gente pede a Deus, e às vezes Deus não responde na hora? Por que Ele não responde? Porque Ele não quer, simples assim. Porque Ele não tem que fazer o que eu quero. Ele faz o que Ele quer e eu tenho apenas que obedecer. Mas às vezes eu estou querendo tanto, que eu já vou acelerando. E eu sempre digo isso. Quando estiver passando no sinal, se ele estiver verde, você passa. Se ele estiver vermelho, obviamente você pare. Porque se você não parar e passar, você pode se acidentar ou causar um acidente em alguém que estiver passando. E se tiver aí amarelo? É para passar, é para parar, e aí a gente responde: na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, você para, você se cala, você reflete. Vai ser melhor porque vai dar mais certo. Agora, se você acelerar com tudo, e o outro do lado lá também resolver acelerar com tudo, vai dar errado. Vai dar errado. Mas Deus é aquele que tem respostas para as nossas vidas. Ele nos ensina na hora certa e no momento certo o que a gente vai falar e como a gente vai se portar. E a atitude de Abigail agiu com sabedoria e com prudência. Quando ela correu e foi falar com Davi. Nesse momento já vinha Davi com os 400 homens dele armados, já querendo guerra. E ela foi na sabedoria, na prudência, querendo apaziguar, acalmar, porque ele se sentiu insultado pelo marido dela, Nabal. Mas aí ela chegou junto de Davi para acalmar, e já chegou com comida, já chegou com pão, já chegou com vinho, com trigo, com ovelha guisada, com pasta de figo, com passas, cachos de passas. Não foram só passas, foram cachos de passas. A gente encontra isso em 1 Samuel 25, 18. E quando a gente entende o que ela fez, ela estava acalmando aquele povo que estava enfurecido de raiva, porque o próprio marido dela tinha arrumado a confusão. Vocês já passaram por isso? Quando uma pessoa, seu marido, ou esposo, ou filho, alguém que está com você, arruma uma confusão, e você vê que a confusão está formada, e você diz: eu vou lá ajudar, eu vou tentar apaziguar, para que a coisa não fique pior, para que não haja morte, que aqui era morte literalmente, que ele veio para aniquilar todos. Mas como Deus sempre levanta alguém, e eu creio que Deus levanta você. Você crê nisso? Que Deus levanta você como canal de bênção, como coluna. Você é coluna de Deus na sua casa.
Você é coluna de Deus no seu trabalho. Você é coluna de Deus aonde Deus lhe plantou. Você precisa entender isso. Que não está apenas por estar no lugar. Não. Deus permitiu que você estivesse ali. Até para saber como está você. Como está você? Se eu parar agora um pouquinho e perguntar. Não aquela música, como vai você? Não. Não é aquela como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Não. Mas é como está você. Como está você? Emocionalmente falando. Não estou nem falando fisicamente. Agora a gente está entrando mais profundo no espiritual. Espiritualmente, como é que você está? Será que você está tipo um porco espinho? Tocou, o espinho já está, né? Tocou, furou. Será que está como um animal daquele que você, quando insulta ele, já está pronto para dar um coice? Você dá uma pergunta, pá, já vem uma resposta que vai ferir a outra pessoa? Será que você está dessa maneira? Ou você está daquela maneira maleável? Que a pessoa pode falar qualquer coisa e você diz, estou de boa, estou na bênção, eu estou debaixo do óleo. Isso é muito lindo, né? Quando a gente escuta, eu estou no óleo, eu estou de boa, glória a Deus. Para isso precisa esse equilíbrio emocional, precisa buscar a Deus, precisa dizer, Deus, tira de mim realmente, verdadeiramente, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que está impedindo de Deus trabalhar na minha vida. A oração é essa. E Deus começa a te dar sabedoria, começa a te dar estratégias, para você saber falar na hora certa, e calar também na hora certa. E essa mulher chegou, Abigail chegou com essas comidas, deu as comidas, e aí ela falou, 1 Samuel 25, que é o capítulo no qual nós estamos, verso 35. Em seguida Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente, que foram as comidas, e lhe garantiu, volta, pois em paz para a tua casa, eis que ouvi a tua súplica, e atenderei ao teu pedido. Glória a Deus. Isso era Davi já dizendo a ela, porque quando ela chegou, ela disse, Davi, calma, eu trouxe aqui primeiro uma comida para acalmar vocês, e comida calma. Vocês concordam? A gente quando está com fome, e depois que a gente come, a gente fica tão feliz, né? Só eu que fico, ninguém. Eu estou vendo um bocado de gente rindo aqui, ó, já levantou a mão, ai, gostei, ai, ó, tá, amém, não estou sozinha, glória. Quer acalmar uma pessoa? Quando ela estiver com muita fome, ela vem, chega, vem daquele jeito, você, meu irmão, minha irmã, vem cá, rapaz, fiz uma comida aqui, gostosa, vamos comer? Aí a pessoa come, se sacia, né assim? Fica saciado, o que é que acontece? Fica tranquila, ela diz sim, tudo que você vai pedir, coisa boa. Aí você vai e já pega logo o que você quer. Agora vamos fazer o contrário. Chega o cara do trabalho, suado, cansado, estressado, trânsito, confusão. O salário que era para ter saído não saiu, só bronca. Quando o cara chega em casa, é você tome a falar um bocado. Vocês acham mesmo que vão conseguir alguma coisa? Não. Agora quando chegar, você, preparei uma comida. Bora seguir aqui a palavra? O Senhor está dando aqui o segredo. Isso também é em relação ao homem e à mulher, a mulher e o homem, amém? Vai, fala aí, fala mais, papai, vai. Aê, glória a Deus. E aí quando você dá aquela comida, a pessoa fica calma. Falando sério agora, fica calma, sério. A gente quando está com fome, fica irritado. Eu fico irritada. Eu com fome, eu preciso comer. Eu acho que todo mundo é assim, né, gente? A gente come, depois que a gente come, pronto. Aí parece que abre, né, o raciocínio da gente. Parece que a gente fica pronto para fazer as coisas, né? Fica de boa. Foi o que aconteceu aqui, nada mais. O segredo foi esse. Ela deu comida e encheu a pança do povo de comida, de Davi, dos 400. Será que a mulher levou comida? Levou um bocado de comida. Depois vocês leiam aí 1 Samuel 25, tudinho, que vocês vão ver como foi a história. Aí o povo estava todo satisfeito. Aí a mulher prudente, aí é que eu digo, flua no dom
que Deus deu a você. E qual foi o dom que Deus tinha dado a ela? Um deles, sabedoria. Aí ela chegou. Davi, eu quero pedir perdão. Gente, essa mulher é a mulher. Porque ela chegou para Davi, ela assumiu toda a culpa do marido dela. Davi, eu quero pedir desculpa, perdão, em nome do meu esposo. Porque era para eu, está escrito aqui, viu na palavra? Era para eu ter visto que você chegou com os seus homens e eu ter chegado com a comida e ter alimentado vocês. Eu sou a culpada, olha a mulher. Eu sou a culpada porque eu não vi. Mas eu estou aqui me humilhando. E a Bíblia diz que inclusive ela se ajoelha e pede perdão a Davi. Não é humilhação, não é. É humildade. É humildade. Ela foi humilde naquela hora. Ela se quebrantou. Ela estava certa? Não. Aliás, ela estava certa? Estava. Quem estava errado era quem? O marido dela. O marido dela arrumou o quê? Arrumou foi a confusão. Ele podia ter resolvido. Mas a confusão veio toda para dentro de casa. Davi veio com os caras para matar. Matar Nabal, matar marido, mulher, menino, animal, funcionário. Ele veio virado. Lembrando que ele veio a primeira vez com 10 homens. E na segunda vez, para a briga, para a luta, ele veio com 400 homens. É muita coisa. Mas Deus é um Deus de estratégias, que dá estratégias a gente. Deu estratégias a Abigail. E a palavra diz que Davi perdoou, que a gente acabou de ler aqui. Davi, ele atendeu ao pedido de uma mulher que estava ali quebrantada. Eu quero dizer que quando a gente se quebranta numa situação, o nosso rei, o nosso Deus, ele se comove e vê que você está ali pagando um preço que nem é seu, mas você está pagando aquele preço e Deus te dá ganho de causa. Glória a Deus. Deus, ele age dessa maneira. Mas isso é muita humilhação. Não é humilhação. Por que humilhação? É humildade, é diferente. É humildade. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala alguma palavra desse tipo, que fala em humildade, as pessoas parecem que não abraçam muito essa causa. Mas eu quero dizer que é dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais Deus derrama sobre a sua vida. Lembra disso, quanto mais você dá, mais Deus derrama sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Nesse texto que a gente leu, que foi o nosso texto base, ela notou, Abigail notou que aquele não era o momento, a melhor ocasião, o melhor momento para conversar com seu marido. Foi o texto base que nós lemos. Porque quando ela chegou em casa, ela viu que o marido estava como? Fazendo uma festa, bêbado, tirando onda. E ela estava onde? Resolvendo o problema com Davi e aqueles homens. E o marido dela não teve nem, sabe, a sensibilidade de ajudar. Mas mesmo assim, com tudo isso, Deus nos traz o ensinamento. Às vezes é necessário a gente perder algumas coisas na nossa vida. Sim, é verdade. Às vezes é necessário a gente renunciar. Essa palavra dói, não dói? Em mim ela dói. Renunciar. Quando a gente já vê isso, eu vou renunciar, não é? Mas eu quero te dizer, a cada renúncia que você faz, Deus, ele te completa. Deus, ele completa você. Você renuncia ao pecado, Deus vem com abundância de salvação sobre a sua vida. Quando você renuncia aos manjares do mundo, Deus tem um manjar muito maior e melhor. Lembra que ele é aquele que não deixou o povo
lá no Egito, o povo de Israel, o Israel dele. Ele não deixou passar fome, não deixou passar sede, porque vinha comida todo dia. E porque ele não deixava guardar comida, quando guardava a comida ficava podre, estragada, porque ele queria que o povo tivesse uma dependência nele. E hoje não é diferente. Deus quer que você tenha dependência nele. A dependência não pode ser em você, no que você tem, no que você faz. A dependência tem que ser nele. É ele quem faz. Você já notou, se você se prepara toda para ir dar uma palestra, e quando chegar para dar uma palestra, sua voz some, dá um negócio na sua mente, você não lembra mais nada, ó, e está um monte de gente na sua frente, aí você, Deus me socorra. Aí eu creio que nessa hora ele faz, é para você entender, que mesmo você se preparando, mas sou eu que dou a palavra. Mesmo você preparando todo o cenário, mas sou eu quem faço. Deus, ele faz dessa maneira. Quando a gente vai para uma sala de cirurgia, eu quando fui fazer a cirurgia da minha coluna, eu coloquei 6 parafusos, eu tenho 6 parafusos, viu? Podem me chamar de mulher biônica. 6 parafusos e 2 hastes. Eram muitas dores de coluna e no final eu já estava sem conseguir andar de tanta dor. E orava a Deus que eu não queria passar pelas mãos do médico. Mas eu comecei a trocar a oração e dizer, Deus, se for para eu passar pelas mãos do médico, que eu passe. Mas que o Senhor passe comigo. Porque eu estava com medo. Porque eu já tinha ouvido falar de alguns casos que a pessoa tinha feito essa cirurgia e tinha ficado o quê? Paralítica. Aí eu, caramba, vou tirar uma dor e vou, né? E passava muitas coisas na cabeça, a gente está orando, mas passava assim pela cabeça. E eu comecei a orar, Senhor, me tranquiliza, me dá equilíbrio, Senhor, emocional, estrutura minhas emoções, mas eu estou com muita dor. Resumindo, eu fui para a sala de cirurgia. E quando chegou na sala de cirurgia, o médico já disse, olha, são 7 a 8 horas de cirurgia, vai entubar, a cirurgia é de costa, você fica de costa, porque vai abrir, né, aqui a coluna. E começou a dizer tudo, e cada vez que ele dizia, dava um frio na minha barriga, eu começava a ficar com medo de verdade. E eu, meu Deus, não é possível, eu tenho que confiar e crer. E nessa hora, aí vieram as palavras que a gente lê, que a gente ministra, e Deus dizendo, sua fé e sua confiança tem que estar em mim. Porque se os médicos forem fazer sozinhos, provavelmente vai dar tudo errado. Mas eu entrando na sala de cirurgia com um médico, eu usarei a mão dos médicos e você sairá sem dor. 7 horas de cirurgia. Quando terminou a cirurgia, a primeira coisa que eu procurei foi a dor. Que a dor não passava com tramal, com todos esses remédios fortes, Paco e todos os outros que eu tomava, que ficava dopada e muito enjoada, e já não aguentava. Resumindo, quando terminou a cirurgia, que eu fiquei ali no UTI, uma sala de observação para depois ir para o quarto, quando eu procurei a dor, 0 dor, não tinha mais nada de dor, para a glória de Deus. E eu me alegrei, chorei, o médico, está acontecendo alguma coisa, você está bem? Eu disse, estou bem, doutor, está tudo certo, eu estou muito feliz, porque eu não estou sentindo dor. Ele fez, a senhora não vai sentir mais dor. Eu, glória a Deus, promessa de Deus, e a gente agradece e louva a Deus, mas é necessário passar por algumas experiências, para até quando a pessoa vai conversar comigo sobre sala de cirurgia, sobre experiência com Deus, eu ter também alguma experiência, e a experiência foi comigo. Eu não estou contando uma experiência que aconteceu com meu irmão, ou com a minha irmã. Essa experiência fui eu que passei, e vi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E eu creio que você começa a ver na sua vida, quando você passa por situações difíceis. Essa é uma de tantas que eu já passei, e que com certeza vocês também passaram, e começam a ver o cuidado de Deus. O cuidado de Deus na sua vida. Amém? Deus teve esse cuidado sobre a vida de Abigail. E eu digo aqui, é necessário a gente amar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ame mais a sua família.
Aí eu já amo, amém. Ame mais a sua família. Hoje foi um dia, como é que eu digo, bem atarefado para mim. Eu estou com uma tia que tem 90 anos, é minha tia mãe. Eu fui criada por ela, é a irmã da minha mãe. Está com 90 anos. E o médico já deu todo o diagnóstico. Ela está com alguma doença? Não, não está com doença nenhuma. Mas os órgãos estão parando. Por quê? Estão cansados. E nisso me dá uma dor muito grande, porque, na verdade, ninguém está preparado para esse momento. E eu fui criado muito tempo na minha vida por ela, a irmã da minha mãe. E ali eu olhava para ela, orei, louvei, e ela não estava falando. E quando eu fiz a oração para ela aceitar, ela é bem católica, para ela aceitar Jesus, fiz. E eu amei, ela só fazia assim com a cabeça. Eu disse, eu quero ouvir, a senhora pode falar. Diga amém. Aí ela com muito esforço, amém. Aí eu, glória a Deus, aleluia. E ali ela adormeceu. Está viva, mas os órgãos estão parando. Um rim já parou, a metade do pulmão está em casa. O médico disse que não tem mais nada a fazer, só esperando, vocês estão entendendo? A máquina parar. É difícil, mas a gente vê o cuidado de Deus em cada situação da nossa vida. Eu creio que nessa história aqui de Abigail, ela quando voltou, ela encontrou o marido dela naquela farra, bêbado. Ela se controlou, ficou calada e disse, eu não vou falar com esse homem agora não, porque tudo que eu falar vai ser tudo, né? Vai cair tudo por terra. Mas quando ele tiver sem a bebida, sem o álcool, né, na cabeça, no corpo, no outro dia eu vou conversar com ele e vou dizer o que aconteceu. O grande livramento que Deus deu a ele, a Nabal, a ela, Abigail, e todos os seus da sua casa. E a palavra fala que lá na frente, depois, no tempo, aí Deus, ali, não é? Chegou o tempo de Nabal e Nabal morreu. E aí depois, lá na frente, que isso dá outra ministração, Abigail casou com quem? Davi, cara esperto, né? Tudo há uma conexão de Deus. Nada é sem conexão. Você não está aqui hoje ouvindo essa palavra só porque veio ao culto da quarta-feira. Não, Deus te trouxe aqui. Você que está ouvindo essa palavra através das redes sociais, Deus colocou você nesse momento para ouvir essa palavra, porque essa palavra, ela vai acalmar o teu coração. Essa palavra, ela vai trazer estratégias para o teu coração. Essa palavra, ela traz lições para você e para mim, para que nós possamos entender que esse momento de tosquia é um momento de generosidade. E esse momento de generosidade é o momento que a gente precisa fazer mais por outras pessoas. A gente precisa entender que Deus prepara a nossa vida, prepara cada um de nós, para a gente ficar equilibrado emocionalmente, ficar sarado, curado, livre, liberta, para poder libertar outros através do teu testemunho. Glória a Deus. E eu diria nessa hora, começa a treinar os teus pensamentos. É difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas começa a treinar. Esse treinamento, ele é um autocontrole. Quando vier aquelas palavras negativas, quando vier alguém lhe insultando, você começa a dizer, eu tenho a marca de Cristo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele me achou na multidão, Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele mudou a minha vida, quem eu era, quem eu sou hoje. E você começa a botar essas coisas benéficas, coisas boas na sua mente, porque aí vai haver um bloqueio. E as coisas negativas que estão tirando você do sério, assim como um dia tirou Nabal, não vai tirar você do sério, porque você vai estar equilibrada como Abigail. Ela treinava os pensamentos, ela não reclamava, ela obedecia a Deus. E a gente precisa entender que a gente precisa aprender com as lições da Bíblia para a nossa vida. Essa é uma de tantas as lições de tantas mulheres e de tantos homens que temos na palavra de Deus. Podia ser Débora, podia ser Abigail, poderia ser Marta e Maria, que tem uma história também forte para as nossas vidas. Poderia ser Esté,
poderia ser Ana, poderia ser tantas, tem tantas, Ruth, tem tantas e tantas e tantas que a gente começa a ver que tem um significado que a gente pode extrair para a nossa vida. Amém, igreja? Amém? Momento de tosquia é um momento de generosidade. Amém? Mas eu queria só que vocês repetissem comigo como palavra profética essas 3 lições que extraímos, que aprendemos com essa mulher chamada Abigail. Eu queria falar e queria que vocês declarassem junto comigo. Chamado não é sobre um trono. Pode repetir. Chamado é sobre um rei. Chamado não é dominar aquele lugar que já é seu. Chamado não é sobre controlar tudo. É sobre controlar a mim mesmo. Amém? Palavra declarada, palavra profetizada para a glória de Deus. Vocês recebem essa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Oh Espírito Santo de Deus, poderoso é o Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és aquele que nunca perde nenhuma batalha. Oh Deus, sabemos que se levantam tantas batalhas nas nossas vidas, tantos Nabal que se levantam, oh Deus, e tantas Abigail, Senhor. Mas sabemos que nessa hora o Senhor está levantando homens e mulheres prudentes, homens e mulheres sábios, Senhor. Ah, Deus, aqueles que sabem controlar os seus impulsos, controlar as suas palavras. Palavras que irritam, que machucam, vai dar um resultado negativo na nossa história. Mas a palavra boa, a palavra calma, tranquilizadora, ela vai vir como uma palavra de paz, uma palavra que vai surtir um efeito positivo na nossa vida. Ó Deus, entra na nossa vida familiar, entra na nossa casa, no nosso lar, apazigua a tempestade, Senhor. Tira, Senhor, ó Deus, tira toda luta, toda discussão, toda contenda, toda briga, todo mal-estar, tudo que aconteceu dentro dos lares, que seja agora repreendido em nome de Jesus Cristo. Toda palavra maldita que foi falada dos lares, que seja cancelada agora, no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Que haja paz, que haja amor, que haja união, que haja tranquilidade em cada família aqui representada. Deus, o inimigo está de olho na nossa família, mas o Senhor tem um olhar sobre a nossa vida, e é o teu olhar que prevalece. Ainda que membros da nossa família não estejam, Senhor, na posição que o Senhor quer, mas nós nos colocamos na posição de mulheres e de homens sábios, Senhor, que sabem a hora de falar, que sabem a hora de calar, porque sabemos que o Senhor tem o controle da situação. Deus vai levantando pessoas nessa hora, Senhor, vai dando intrepidez, Senhor. Ah, Senhor Jesus, intrepidez para falar o teu nome, falar a tua palavra, para dizer que só o Senhor cura, liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor tem a caneta para assinar as questões da terra e do céu. Só o Senhor é Deus e não há outro. Ah, Deus, vai tirando a fúria que anda no nosso meio, vai tirando o espírito de inveja, o espírito de contenda que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho. Entra com providência, Deus. Tu és um Deus de providência. Hoje também é o culto do milagre. Ó Deus, Tu és um Deus de milagre. Entra com milagre, Senhor. Deus, nós estamos clamando aqui por um milagre.
porque muitas vezes nós estamos nos deparando com pessoas imprudentes, pessoas que falam demais, oh Deus, pessoas que não são sábias, meu Deus, mas o Senhor é aquele que nos achou, que nos levantou, Senhor, que tem negócio com cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, oh Deus, vai nos fortalecendo, vai trazendo, Senhor, uma sabedoria. Deus, um dia, oh Jesus, Salomão tinha até tanta coisa, ele poderia ter pedido todo o reino, todo o trono e mais e muito mais, mas ele pediu algo tão especial, ele pediu sabedoria, e nessa hora nós clamamos, orando em uma só voz, um clamor, pedindo sabedoria para as nossas vidas, que a gente possa ter sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para falar, sabedoria, meu Deus, para todas as ocasiões nas quais nós estamos nos deparando nessa vida. Pai, como é difícil, Senhor, dizer que o Senhor é aquele que liberta, que salva, que cura, que trata, que transforma, que tem a salvação, que nos leva para o céu. Como é difícil as pessoas entenderem que é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, que é o Senhor que tem o poder de dar e de tirar, porque é o Senhor que tem o controle sobre as nossas vidas. E nessa oração, meu Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do Teu altar a nossa vida. Nós estamos orando pela nossa vida. Transforma-me, Senhor, transforma cada um de nós. Pai, uma das lições que nós aprendemos com Abigail é que a gente não vai controlar tudo, mas a gente vai poder controlar nós mesmos, Senhor. Vem, Senhor, nessa hora, nos abraça, Senhor, nos abraça, Senhor. Deus, acalma, Senhor, os corações, enxuga as lágrimas, meu Deus, a cada pessoa que entrou por aqui, a cada pessoa que está nos escutando agora, que entrou, oh Deus, com tristeza no coração, que seja transformada agora em alegria, em qualidade de vida, em vida com qualidade de vida, Senhor. Que quando acordar já comece a sentir a paz do Espírito do próprio Deus sobre a sua vida. Oh Deus, vem fazendo algo sobrenatural. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, Senhor, sermos soldados de Cristo, fazendo aquilo que o Senhor manda que nós façamos. Oh Deus, opera um milagre, Deus, opera um milagre, porque é através de mim. E o milagre não vai parar em mim, não vai parar em nós. Será, Senhor, para nossa descendência, filhos, netos, bisnetos, toda a nossa descendência irá participar, Senhor, irá receber dessa herança que o Senhor está nos dando, Senhor. Vem, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e